Outra sucessão muito comum, talvez a mais comum, é aquela que trata o artigo 110, que é a morte da parte. Então ele diz, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Portanto, é evidente que a morte põe fim à personalidade civil e, portanto, põe fim também à capacidade processual. Em sendo assim, nós não temos a condição de manter na lide um morto. O que a lei faz é, nos termos da lei civil, determinar que este morto seja substituído por quem, pelas leis civis, lhe sucede. E quem é que sucede o morto? São os seus herdeiros, ou aquilo que a gente chama de espólio, que é essa figura que faz referência a esse ser abstrato que representará e administrará os interesses ativos e passivos do morto. Portanto, o que diz o artigo 313, a que o 110 faz referência? Que ocorrendo a morte da parte, o processo se suspende até que se providencie, portanto, essa substituição do morto pelos seus herdeiros ou pelo seu espólio. Então, essa é uma possibilidade comum que acontece, suspensão do processo pela morte, até que se providencie a substituição dela pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros, pelos seus sucessores, né? E esses herdeiros, portanto, vão promover no processo a sua habilitação, ou seja, vão apresentar para o juiz a prova de que são sucessores daquele falecido e, portanto, se colocarão como autor ou como réu, dependendo de quem seja o falecimento. O artigo 111 fala da possibilidade de revogação do mandato, ou seja, a parte, o cliente, outorga ao advogado um mandato e, como outorgante, tem todo o direito de revogar esse mandato, cessando, portanto, essa relação entre ele e o seu advogado. O artigo 111, entretanto, diz o seguinte: embora seja direito da parte revogar a qualquer momento o mandato, ele tem, no mesmo ato, na mesma petição, em que informa ao juiz que revoga o mandato daquele causídico e, portanto, ele já não mais representa, nesse mesmo petitório, ele tem que informar quem é o novo profissional que o representará. Portanto, quem é o novo advogado que vai assumir o patrocínio dessa causa. Se não for constituído um novo advogado, a parte corre sérios riscos. Por quê? Porque a partir do instante em que ela não apresenta novo advogado, o processo, nos termos do artigo 76, ficará suspenso. E terminado esse prazo de suspensão, caso a parte que revogou o mandato seja o autor, o processo será extinto, porque se o autor não tem mais advogado, o processo não tem mais como andar. Se por acaso a parte que revogou o mandato e não colocou advogado em nenhum lugar for o réu, ele vai sofrer as consequências dependendo do ato que se tenha que praticar. Portanto, provavelmente o processo vai prosseguir e esse réu sem advogado, ele vai perder a oportunidade de se manifestar nesse processo, justamente porque quem se manifesta no processo é o advogado. Se o réu não tem mais advogado, ele não será mais intimado por seu advogado e, portanto, perderá as oportunidades processuais que caberiam a um advogado patrocinar. Então, corre um sério risco de ter problemas nessa ação. Do mesmo jeito, o artigo 112 diz que o advogado ele pode renunciar ao mandato. Do mesmo jeito que a parte pode revogar, o advogado pode renunciar ao mandato. Mas o advogado tem alguns compromissos. O advogado que informa ao juiz que renunciou ao mandato, ele tem que primeiro comprovar que comunicou a parte desta renúncia. Enquanto ele não comprovar ao juiz que a parte cliente dele está comunicada dessa renúncia, a renúncia não é aceita. E ele, portanto, continua sendo advogado nos autos, mesmo contra a sua vontade. Se ele comprova que comunicou ao seu cliente da renúncia, ainda assim, ele fica por 10 dias vinculado ao processo, tendo que praticar os atos que cabem a ele. Portanto, mesmo que ele faça o que tem que fazer, comunicar o seu cliente, ele fica vinculado ao processo pelo prazo de 10 dias. Tá bom?
Isso não vale, gente, quando for um escritório com vários advogados, porque aí a renúncia de um não afeta a relação do escritório, porque ele se mantém com outros tantos advogados. Tá bom? Um abraço, bom retorno a todos!